Em meio ao crescimento vertiginoso das ações de empresas de tecnologia, especialmente aquelas focadas em inteligência artificial, surge uma pergunta crucial. Estamos à beira de uma bolha de IA, semelhante à bolha dos dot-coms nos anos 2000? Ou estamos apenas testemunhando o início de uma grande revolução tecnológica que ainda tem muito espaço para crescer? Este é o tema do Strike de hoje, que recebe Fábio Fares, especialista em análise macro. Fábio, obrigada por estar aqui com a gente, sempre um prazer. O prazer é todo meu, Paulo. Eu que agradeço sempre a generosidade da BMC, sua comigo, eu ansioso para o nosso papo. Também estou bastante ansiosa, Fábio. Já queria entender um pouco da sua leitura. A gente tem visto um movimento nos últimos meses de um crescimento meteórico, vamos dizer assim, de muitas ações dessas empresas de tecnologia. Podemos citar um exemplo, NVIDIA, empresas que estão ligadas mais à inteligência artificial. E há sempre ali aquela discussão, né? Possibilidade de bolha, trazendo paralelo, inclusive, com a bolha da inteligência que começou ali nos anos 2000, a bolha da internet, que começou nos anos 2000. Eu queria entender um pouco da tua leitura, porque há ali muitos analistas com opiniões divergentes, muitos acreditam que hoje as empresas elas estão mais estruturadas, há aqueles também que acreditam que uma hora realmente é uma bolha e isso vai estourar. Eu queria entender você, principalmente, como que você vê de fato este movimento. Olha, Paula, eu não consigo enxergar o que aconteceu no começo dos anos 2000 na bolha .com, onde a internet estava começando, e a gente viu o que aconteceu com o que está acontecendo agora por dois motivos. Primeiro que é normal, numa mudança de tendência, uma revolução como nós estamos vendo, desde que inventaram o computador, depois inventaram a internet, sempre tem aquele momento que tudo fica muito interessante e todo mundo corre para não perder a festa, e você gera pequenas bolhas, e é normal. Só que pega na .com, Microsoft está até hoje. Exato. E só cresceu desde então. E sofreu durante a bolha, porque todo mundo sofre também. É o caso que nós estamos vendo agora. Eu não vejo como uma bolha que vai trazer um crash para a Bolsa, como foi lá em 2000, 2003, mas, até usando as palavras de Stanley Druckenmiller, que é um baita do investidor, ele tem um fundo do Kese que performa extremamente bem, ele é da escola do Jorge Soros, é um cara muito, muito técnico, muito bom de macro, ele falou... É normal que muita coisa vai entrar com excitação e provavelmente algumas vão desaparecer, mas a gente está vendo um movimento disruptivo. Eu acho que o que a gente tem que olhar, a inteligência artificial, ela não é uma coisa que veio para passar, ela veio para ficar, e a gente agora está começando a entender o que vai ser da nossa vida e do mundo com a inteligência artificial. Então tem muito espaço ainda. Neste argumento que você traz, a internet também foi disruptiva também, né? E as ações não deixaram ali de sofrer bastante. Muita gente fala, inclusive, que tem aí muitas empresas, né, subvalorizadas, quando a gente olha ali, principalmente para o PL das 7 magníficas. Eu queria entender, de fato, até olhando na sua base de experiência, quais indicadores financeiros, operacionais, no caso, você considera que são críticos para conseguir, de fato, trazer ali um diferencial entre crescimento sustentável ou realmente ali, né, apenas uma bolha especulativa do setor de tecnologia? Eu acho que é errado a gente olhar indicadores fundamentalistas, você tem que olhar para o negócio. Porque eu vou te dar um exemplo. Na época lá de 2000, na bolha .com, eu tinha entrado no mercado em 98 e um dos meus chefes, ele tinha acabado de voltar de 6 anos nos Estados Unidos, em Nova York, fazendo MBA em Colômbia e trabalhando no Bankers Trust. E ele ficou durante um bom tempo, entre 2000 e 2003, ele todo dia chegava com uma empresa nova do Bloomberg, mostrando assim, olha essa empresa, ela vale 2 bilhões. Tinha alguns indicadores extremamente saudáveis, porque estava no hype, então ela está tendo receita e tudo mais. Sabe por que ela vale 2 bilhões? Porque ela tem uma webcam que mostra a produção de Dunkin' Donuts dela. Você acha que é sustentável isso? Então, quando a gente foca só em olhar indicadores fundamentalistas, a NVIDIA, por exemplo, parece cara. Vai entregar 28 bilhões de resultado, a expectativa deles no próximo TRI. Entregou 26,5 agora, não para de crescer. Será que é bolha? E, sem os processadores da NVIDIA, não tem inteligência artificial no momento. Então, eu prefiro, vamos olhar um passo antes, em vez de olhar o indicador fundamentalista, vamos olhar a natureza do negócio, é sustentável, faz sentido? Um outro exemplo lá da época dos anos 2000 que foi emblemático, um pet shop. Era o único pet shop que você conseguia via uma webcam ver seu animalzinho tomar banho e tosar.
tinha um valuation de quase 800 milhões de dólares por causa disso. E tinha uma agenda online que você marcava o banho dele, só que alguém do pet shop te ligava para confirmar. Então era semi-online, não era que nem hoje em dia. No hype, isso é a nova moda, isso que vai funcionar, puxavam. Por um tempo, até os indicadores se mexerem, eles dependem de divulgação de balanço. Então eles ficam defasados. Eu prefiro olhar para a natureza do negócio. Quando a gente olha para uma NVIDIA, quando a gente olha para uma Micron, para umas empresas que estão crescendo, como tem um software novo agora de inteligência artificial, que ele pega qualquer PDF e ele consegue fazer uma série de trabalhos nesse PDF, te entregar um resumo, te gerar um questionário, te fazer bullet points, te montar uma apresentação. Isso vai ter um valor imensurável daqui a pouco. Só que ela pode, num dado momento, ficar tão hypada que você vai olhar e falar, isso daqui está caro. Ela sofre uma realização, mas, isso veio para ficar. Quem não quer um PDF resumido? Eu não trabalho mais diretamente no mercado, mas eu leio em média 3, 4 relatórios por dia. Imagina eu ter tudo resumido e de uma forma que me traga só o que eu preciso saber, o essencial. Quanto tempo eu vou economizar e retendo a informação? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A gente tem que saber separar o lixo, que é o hype, como teve muito em 2000, com o que vai aparecer agora e falar, peraí, isso daqui faz sentido? Porque os indicadores, eles têm atraso. Mas você acha que pode haver ali, de repente, até correção? Há espaço para mais crescimento? Tem muita gente que argumenta em relação a isso, né? Talvez ali pode ter, não o rompimento de uma bolha em si, mas uma correção significativa e depois aí uma reestruturação desses ativos. Normal. E eu acho que é o que a gente vai ver. A gente vê um hype, onde o mercado vai exagerar. Eu gosto de falar uma coisa, Paula. Quem faz o mercado? Seres humanos. O ser humano é uma mistura de emoção e razão. Quanto mais ênfase você dá para uma coisa que o ser humano se sente, eu estou perdendo alguma coisa, mais irracional é a decisão dele. Isso se torna uma bolha. É a mesma coisa, eu recebo quase todo dia pergunta de alunos, NVIDIA ainda é para comprar? Ele está com aquela dor lá de trás e uma hora ele vai falar, eu vou ter que comprar isso porque eu não quero ficar de fora. Então isso acontece. Vem uma realização, limpa o que é lixo, mas o exemplo de 2000, Microsoft sobrou, Qualcomm sobrou, teve Netscape, sobrou, várias foram sobrando. O que era porcaria, o Pets morreu, o Dunkin' Donuts morreu, outras coisas que nunca entregaram resultado morreu. Só que sabe o que é engraçado também? Põe a inteligência artificial à parte, hoje quando a gente olha para o Russell 2000, 3000, tem 30% das empresas mais ou menos, eu não vou saber o granular da porcentagem, que nunca deram lucro e estão na bolsa até hoje. Então, assim, ainda tem muito dinheiro que sustenta isso daí. Agora, num nicho como inteligência artificial, que, como a gente conversou nos bastidores, tem te ajudado no seu dia a dia da sua empresa, tem me ajudado N profissões que vão melhorar a eficiência, vai ter isso, vai surgir muita coisa, o mercado vai hypar aquilo, aí na primeira chacoalhada limpa tudo. Agora, eu tenho certeza que muita coisa veio para ficar mesmo. Depois até a gente vai se aprofundar mais em relação aos impactos em si da inteligência, mas como você falou, me facilita muito. Você falou do relatório, realmente eu uso muito, né? A gente está aqui no ar, recebe um relatório, eu não consigo abrir e ler o relatório, às vezes tem 30 páginas. Sim. Eu já jogo ali, já peço um resumo, já entendo mais ou menos, né? Ali bem compactado, e consigo traduzir isso, vamos dizer assim, de uma forma mais clara também. E a última ata do FONC especificamente, foi muito mais fácil para mim entender a ata justamente por conta da inteligência. E ainda fico me perguntando, né? Faz tão pouco tempo, mas a gente já tem uma dependência muito grande em relação a essa tecnologia. Acredito muito, até mesmo que a gente vai ver aí realmente o início, né, de uma enorme mudança. A gente tem computação quântica também. Enfim, talvez essa é uma grande discussão sobre as expectativas do mercado. Muitas vezes o mercado ele também cria muitas expectativas otimistas demais. A gente fala muito isso no nosso dia a dia, quando você está com a gente ali no nosso ao vivo. E às vezes essas expectativas não são tão atendidas e acaba criando uma frustração. Como que você avalia de fato o impacto dessas expectativas do mercado sobre de fato a evolução ali de receitas e lucro dessas empresas? O movimento natural dessas tendências, quando surge alguma coisa nova, primeiro, o teste e a inteligência artificial em tão pouco tempo, com tão poucas ferramentas que a gente tem a capacidade de usar. Porque já existe muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não tem nem a capacidade ainda de entender a usabilidade.
a gente hypa e vai para cima. Então você começa a ver o ChatGPT. Agora eles estão na versão 4.0 e parece que se você pagar a mensalidade para usar a 4.0 é um upgrade muito grande em relação à parte que está aberta, que é a 3.5. De fato é. Aí você começa a usar aquilo, você começa a aprender, aí você fala, pô, eu vou começar a investir. E o que o mercado faz? O mercado ele é pago para se antecipar à próxima coisa. E isso tem muita margem para erro. Aí vai surgir o concorrente do ChatGPT, ou o concorrente daquele que faz imagem, acho que é Midjourney, ou o concorrente do que vai ler o PDF. Vou investir nisso, porque, pô, vai ser. Só que, do mesmo jeito que aparece muita coisa boa, aparece muito oportunista, que cria uma coisa. Eu lembro, em 2000, bastava você colocar .com no nome da sua empresa e você captava milhões. Você ia naquelas rodadas, naqueles clubes de captação unicórnios. Não, eu vou fazer uma coisa para a internet. A hype era tanto que nem avaliava a viabilidade daquilo, já te dava um dinheiro. Ó, faz aí. Que foi mais ou menos, a gente teve um exemplo recente, na época da pandemia, a Kodak pegou dinheiro para fazer vacina. Ela conseguiu funding do governo americano, não sei se foi a Kodak ou a Fuji, foi uma de filme, para fazer vacina. Por quê? Porque estava tão desespero, ó, faz. Se você acha que você consegue, faz. Nesses movimentos, ninguém quer ficar de fora, porque é o lado emoção do ser humano. Imagina ele se arrepender. Quanta gente lá atrás não se arrepende? Eu podia ter feito seed funding em Facebook a 0, comprado o Facebook a 100. Agora, quanta gente você não escuta falando, o Bitcoin eu vi ele a $1.000, eu vi ele a $5.000, está 70. Vai acontecer a mesma coisa agora. Só que o mercado, hoje em dia, diferente de 2000, a gente não tinha internet. A gente não tinha acesso a notícias do exterior, eu não conseguia ler o que o Damodaran quer falar, eu não conseguia ler um reporte da Merrill Lynch, eu não sabia o que os gringos estavam achando dessas coisas. Hoje eu acho que as armadilhas elas são mais difíceis, porque a gente tem mais acesso à informação. Então, pode ser uma bolha? Vai ter coisa que vai ser bolha sim, mas eu não acho que dá para se comparar com o passado. Inclusive, falando, né, pode ser nessa possibilidade, caso de fato venha a ter essa correção ou ser de fato ali uma bolha, quais possíveis impactos para a economia, principalmente com essa expectativa em relação ao impacto do PIB americano, né, PIB dos países, mas olhando mais para os Estados Unidos, principalmente por causa da produtividade dessas empresas que estão nos Estados Unidos. Se de fato isso vier a acontecer, como que você enxerga este cenário econômico? Toda coisa que traz medo e pânico para o mercado, por um certo momento, gera um desconforto. Só que hoje, até aproveitando o seu gancho, das 7 magníficas, 6, porque Tesla saiu do clubinho por um tempo, vamos pôr o Meta de volta, ela já tá... Tesla saiu do clubinho. Elas estão muito grandes. Então, assim, eu não consigo ver, por mais, olha, aí era hypada, não vai ser tudo isso... Eu não vejo a NVIDIA voltando para um valuation de 1,5 tri, 1 tri. Ela vale 2,5 tris, está entregando resultado e ela está numa liderança absurda da tecnologia. Apple passou por provações e continua, e ela nem começou a falar de inteligência artificial. É uma coisa que a gente esquece. E até eu acho que vai ser o teste de fogo da Apple se provar. O que você vai trazer de inteligência artificial e como vai ser? Google está corrigindo as coisas. Eu não vejo muito espaço para a gente ter um movimento muito brusco que afete a economia, porque essas grandes, elas estão muito bem blindadas. Eu não consigo ver uma Apple caindo 10% num dia, por exemplo, que seria o necessário para uma bolsa cair uns 5%, 6%. Tem que cair Apple e Microsoft muito, tem que cair Google muito. E não vai ser porque a bolha de inteligência artificial era fake. Porque a gente sabe que não é fake, ela pode ser exagerada. Por medo, o famoso FOMO que eles falavam. Isso. Por FOMO pode gerar-se uma bolha, mas eu não acho que faça um impacto que lá também, vamos lembrar uma coisa, a crise .com que ela aconteceu, foram uma série de fatores que inclusive foram precursores de 2008. Porque o .com mais a crise da Enron, que levou o americano a tirar o dinheiro de mercado financeiro e correr para o mercado imobiliário, que causou 2008. Então, assim, não foi só uma bolha .com ali, foi uma série de coisas, que quando estavam voltando do .com, vem a Enron e aquela fraude bizarra, e aí o cara falou, vou pro mercado imobiliário.
e depois lá em 2006, 2007 o Greenspan tem que puxar juros para cima, é quando as hipotecas que eram flexíveis viram taxa de mercado, você pagava pouco durante um tempo e depois você ia para a taxa de mercado. Foi bem lá em 2008, os juros lá em cima, tinha gente que não tinha capacidade de ter um imóvel com 4, aí quebrou o mercado. Quebra o sistema imobiliário, quebra o mercado financeiro que estava alavancado em derivativos das hipotecas. Então foi uma sucessão de coisas. Aqui, o que a gente tem? Anos de uma base monetária expansiva, de uma injeção de dinheiro, excesso de capital. Tem bolha imobiliária? Não, não tem. Tem empresas extremamente alavancadas? A maioria do S&P não. Você começa a ticar, você fala, puta, não tem muito espaço para uma crise desse tamanho. Perigo muito mais geopolítico, eu diria. Você olhou, vou entrar ainda em geopolítico daqui a pouco, ainda aqui nesse tema, só para concluir aqui uma questão dessa comparação, né? Você fez uma comparação ali na época da internet, inclusive, em relação ao acesso de notícias, de opiniões, o comportamento mudou, o acesso dessa comunicação mudou. Você acredita que, de fato, a abordagem também dos investidores, reguladores em relação à gestão de risco também mudou? Assim, qual lição, talvez, ali você acredita que estão sendo aplicadas ou ignoradas, vamos dizer assim, nesse contexto atual, para evitar-se, de fato, um colapso semelhante? Hoje, uma das coisas que mudou em termos de perfil é que o investidor pessoa física ele está muito mais passivo via ETFs. ETFs, no ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado, virou a maior share de investimentos dos americanos. Então, o investimento passivo te traz uma segurança maior, porque você tem uma laranja podre no saco, é uma laranja. O pessoa física não vai reagir por causa disso, porque ele está comprado na cesta inteira. Isso ajuda por um lado. E também nós temos hoje a indústria de fundos, os reguladores com coisas muito mais apertadas. O Fed faz a cada 6 semanas um teste de liquidez no mercado, teste de alavancagem. A gente vem, se a gente for olhar só o escopo que estamos conversando de 2000 para cá, aconteceu coisa pra caramba. Então a turma ficou bem esperta, porque por mais que a gente criou muito dinheiro, apanharam demais. 2000, 2003, 2008, tem muito controle. E daí veio o Covid. Né? Que foi a última aí que a turma se segurou. Então, isso evoluiu demais. Banco não pode mais tomar posição como era antigamente, não pode ter posição proprietária. Os fundos estão bem menos alavancados do que estavam, tanto que estão buscando alternativos, que surgiram os alternativos para isso. Então, eu acho que o mercado hoje ele é muito mais maduro. E o principal, que é o estopim da coisa, é o pessoa física estar passivo, não estar tão ativo. Porque ele é o que começa sempre faz um movimento mais brusco, é na hora do desespero, que daí entra, a gente tem muita máquina hoje, né, que é o que reclamam, que as máquinas podem entrar vendendo também para aproveitar o movimento, mas o mercado hoje é mais saudável, mais passivo, que ajuda a segurar um pouco esses movimentos direcionais. Agora, vindo para o risco geopolítico que você pontuou, queria entender, de fato, né, a gente tem aí uma talvez tensão em relação à questão de Taiwan, especificamente, o quanto isso, né, principalmente essa relação da dependência ainda dos semicondutores ali de Taiwan, podem, ou se podem, na sua opinião, acabar afetando o desempenho destas companhias? Assim, eu acho que hoje, se eu tivesse que perder o sono com um medo, é uma guerra dos Estados Unidos e da China por causa de Taiwan, porque pega o cerne de duas coisas. Pega a guerra entre as duas maiores potências mundiais com armas que a gente não tem a mínima ideia da capacidade que elas têm, e pega o setor de semicondutor em Taiwan, que é o berço de tudo. Hoje o pilar da tecnologia são semicondutores, sem eles nada funciona. Tanto que a NVIDIA tem esse desempenho que tem, porque ela faz o motor principal da evolução do que dá o crescimento. O resto é tudo você acopla nisso, né? Ela faz o processador, faz o software, o resto você vai acoplando. E a gente sabe que ali, alguma hora, onde tem faísca, tem fogo, ali vai ter algum problema. Recentemente, esse exercício militar da China foi mais para mostrar para o presidente novo de Taiwan, olha, não vem com um discursinho contrário, que nós somos donos da ilha e um dia essa ilha será nossa, mas eu não acho que isso está no radar agora. Eu gosto muito de acompanhar, inclusive ele é meu amigo, o professor Roque, ele tem isso daí para 2028. Porque, inclusive, a China ainda não tem capacidade naval para uma guerra desse porte com os Estados Unidos, por mais que ela está mais perto ali.
É o grande medo que a gente tem hoje em dia. Mas ela se aproximou recentemente da Rússia. E aí esse pode ser um ponto também ali, né, de tensão. Estão aglutinando. Estão sempre aglutinando. E daí, do outro lado, você tem uma OTAN que está cedendo armas para a Ucrânia e que pode dar o ponto da Rússia falar, aperta o botão aí que se dane. Então, assim, isso é a grande preocupação do mercado hoje. Porque aí não tem racionalidade nenhuma. A gente volta para o ponto, o que vai acontecer depois? O que é o pós disso? E nesse primeiro momento, todo mundo vai fazer o quê? Eu quero ter dinheiro. Eu vou querer o meu dinheiro na minha mão, vou querer meu dinheiro no meu bolso, vai sacar. Na minha cabeça, o grande movimento de queda hoje só pode ser gerado por isso. Inclusive, em relação a essa questão, né, da dependência também ali de Taiwan, recentemente China estabelecendo ali o maior fundo de investimentos em semicondutores no país, né, ele impulsionando, né, um capital 47 bi, estou até olhando aqui para confirmar, 47 bilhões de dólares para impulsionar a sua indústria de chips. Talvez seria uma estratégia, porque muita gente diz, né, que a China tem essa estratégia muito a longo prazo, não tomando Taiwan, apesar deles já terem sinalizado que é um desejo, eles não enxergam, na verdade, a independência de Taiwan, mas não num curto prazo, eles estão também ali, de alguma forma, criando ou aumentando a sua capacidade aí da indústria ali interna, até mesmo por conta de muitas sanções em relação aos Estados Unidos, essa guerra ali comercial fria. Inclusive para não ficar tão defasado tecnologicamente, porque hoje os Estados Unidos conseguem impor restrições à China acesso à tecnologia. E por mais que o chinês consegue, através de terceiros, ter acesso a isso, quanto mais próximo você está da tecnologia alheia, melhor você vai conseguir desempenhar. E isso muda muito rápido. Eu lembro o seguinte, né? Eu tenho um filho de 14 anos, ele não sabe o que é um CD. São 14 anos. E um CD, para minha geração, eu tenho 45, foi o que a gente usava fita cassete. Para quem não sabe, fita cassete era um inferno. Ela enrolava, não tinha... E foi tudo muito rápido. Um pendrive, que era um negócio desse tamanho, hoje é uma unha. E com capacidade muito maior. Então você não pode ficar para trás nisso. A China está certa em fomentar seu mercado, mas hoje ela é muito dependente da Holanda, que tem a SML, que faz as máquinas que fazem os processadores, e que ela, se os Estados Unidos quiser, ela não vai ter acesso, né, porque a Holanda é parceira americana. Ela depende das fábricas de Taiwan, só que ela está fazendo uma coisa que todo mundo está vendo e sabe. Ela está dominando a matéria-prima. Minas de cobre, minas de minério, ela está dominando a matéria-prima. Então, por um lado, não vou ter acesso a essa tecnologia, ele pode começar a falar, por outro, você não vai ter a matéria-prima também. Ou acha aí no seu país, porque tem a maioria das minas e dos parceiros que dominam isso. Vai ser bem interessante os próximos anos, Paulo. Eu brinco que a gente está vivendo, para quem é da minha idade, jogava War, né? Aquele tabuleirão, e tem os exércitos azuis dos Estados Unidos, os vermelhos da China, e eles estão preenchendo ali, e uma hora tem que se confrontar, porque por mais que eles precisam coexistir, e isso é nítido, que um precisa do outro, por isso que até agora não aconteceu nada, alguém em algum momento vai querer ser o dono. Fábio, tenho muitas questões ainda aqui para a gente conversar. Vou para um rápido intervalo. O Strike faz um rápido intervalo. Você continue aqui acompanhando a nossa programação. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Strike, falando com Fábio Fares, estamos abordando, entendendo todo este cenário sobre inteligência artificial. Primeiro bloco, Fábio, eu abordei muito mais questão de ação, né? Tentando entender ali, de fato, possibilidade de bolha em relação à IA, mas agora eu queria me aprofundar um pouco mais, inclusive, no tema. Até a gente deu uma pincelada aqui do quanto a gente já tem usado e isso tem, né, nos ajudado muito. Quando a gente fala especificamente em inteligência artificial, muita gente ainda tem uma resistência e fala que a IA vai acabar ali comprometendo o futuro dos empregos. Queria entender um pouco da tua leitura, como que você enxerga de fato essa mudança que a gente vai acabar tendo no mercado de trabalho com o uso dessa tecnologia? A inteligência artificial ela traz muita eficiência. Até a gente estava comentando aqui nos bastidores como tem ajudado tanto na sua profissão como no meu trabalho do dia a dia, coisas que deixam a gente mais eficiente. Realmente,
muitos empregos vão sofrer porque a inteligência artificial vai conseguir fazer uma forma de você não ter mais necessidade de algumas funções. Inclusive, nós já estamos vendo a inteligência artificial ajudar as empresas a serem extremamente eficientes num cenário de juros e inflação altas. Que as empresas estão mantendo resultado e elas estão deixando claro, olha, já estamos usando inteligência artificial para algumas coisas. Logística, eu acredito que vai ser uma coisa que com inteligência artificial vai melhorar muito, né? Eles fazem muito, eles usam a história das abelhas, né? A abelha é o animal mais eficiente porque ela tem uma energia limitada para fazer aquela tarefa dela que se ela errar no meio do caminho ela morre, acabou a energia dela. Então tem muitos estudos esses algoritmos da abelha, a Amazon fala muito que estudou para fazer distribuição para ser cada vez mais eficiente. A inteligência artificial vai ajudar nisso. Parte de estoque, né? Olha, já está faltando aqui, faltando ali, distribui e tudo mais. Transporte vai melhorar demais e vão ter coisas que a gente não vai mais precisar. Aí tem que entender também quanto tempo vai demorar para a gente ter um carro autônomo, um meio de transporte autônomo, acoplado à inteligência artificial que vai te trazer mais eficiência. Você vai começar a ter menos desperdício de combustível, de energia, esse monte de coisa. Eu acho que a gente ainda não tem a mínima ideia. Na parte de saúde, então, é inimaginável a quantidade de coisas. Tem um caso curioso, eu estava lendo outro dia, o cara tem um cachorro. O cachorro tinha uma doença patológica, nenhum veterinário conseguia entender. Ele era desenvolvedor de software, uma coisa assim. Ele abriu o ChatGPT, começou a colocar os exames do cachorro, começou a colocar informação, começou a procurar. O ChatGPT deu tenta isso. O cachorro está curado. E é um fato verídico. Então, todo mundo fala sobre. Eu fico imaginando câncer, doenças patológicas, doenças degenerativas. Quanta coisa a gente não vai conseguir evoluir muito mais rápido, porque é um banco de dados infinitos com uma inteligência infinita, né? Não tem um ser humano capaz de conseguir tudo isso. Então eu acho que daqui a 5, porque a velocidade muda muito, 5, 10 anos, nós poderemos estar vivendo numa realidade muito diferente, com tipos de empregos diferentes, porque algumas mãos de obras vão ser desnecessárias, mas surgirão muitas outras também, esse é o lado bom, no mundo que eu acredito que vai ser melhor. Pô, pensando na época que eu era aluno da escola, a quantidade de coisa que eu tinha que fazer para conhecer um assunto, um trabalho ok, e hoje você vê uma imagem 3D de um corpo e consegue entender tudo, e a inteligência artificial ainda vai mais longe, a gente vai conseguir formar pessoas melhores também. Fábio, qual o papel que você enxerga de fato, né, da IA especificamente? Porque tecnologia em si a gente já tem muita, mas olhando ali da IA, inovação, para o futuro do mercado financeiro. Olha, em termos de informação, é infinito. Em termos de cálculos de planilha, a gente fazia muito isso lá no banco, na corretora, planilha disso, planilha daquilo. Hoje já com linguagem de programação, mais inteligência artificial vai dar para melhorar muito nesse aspecto de modelagem, de análise de dados, de até coisas para demanda de cliente para fazer. Parte de leitura, foi como eu falei. No mercado você tem que ler muito o dia inteiro. Imagina você ter uma inteligência artificial que vai te ajudar a filtrar tudo e ainda já te trazer mastigado para aquilo, Paula, como você falou. Você no ar, ao vivo, precisa ter a informação. Eu, numa mesa de operações, preciso tomar uma decisão rápida, eu preciso ter a informação da maneira mais fácil de me assimilar para coisa de milissegundos para tomar uma decisão e poder ver. Uma ata do Fed, a gente brinca aqui no mercado, primeiro você reage, depois você vai fazer a coisa e qualquer coisa... Uma ata do Fed vomitada por uma inteligência artificial com 3, 4 frases que você já capta a coisa, vai te dar um edge muito grande. Fora alocação de risco, gestão, tudo isso vai ajudar, né? Já tem até algumas ferramentas que... A única coisa que eu acho, e talvez você vá fazer essa pergunta, eu não sei, o humano ainda vai ser essencial. Eu ia te perguntar exatamente assim, se você acredita que ela irá substituir assessores de investimentos. Não acho que substitui assessores de investimentos como um todo, eles ajudam muito, porque a gente já tem há algum tempo essas alocações por robô e tudo mais, e tem o componente humano é o componente da confiança. Então, a gente tem que entender hoje aonde está a indústria brasileira de assessor, é uma indústria jovem que está errando mais do que acertando, mas isso está sendo corrigido. Você já vê novos modelos surgindo, você já vê algumas coisas desaparecendo, produtos ruins já não sendo mais aceitos. É uma fase de amadurecimento.
eu acho que a gente vai chegar num modelo, como é muito parecido nos Estados Unidos, onde você tem toda essa tecnologia, você tem um advisor que vai te ajudar, porque também é confiança. Você vai querer conversar com alguém, você vai querer escutar alguém, você vai querer saber que tem alguém zelando pelo seu dinheiro e pelos seus interesses. O Brasil, ele está começando. A gente critica muito o Brasil sem lembrar que o Brasil é como um adolescente rebelde. A moeda tem 30 anos, o mercado ficou completamente acessível para a pessoa física em 2008, 2010, são 15 anos ainda. Vamos amadurecer mais coisas. Essa indústria de acessórios existe o quê? Há 6 anos, 8 anos, não é tão... E tem novos modelos surgindo, grandes players entrando agora no mercado, testando, olha, eu vou ter uma assessoria independente, eu vou transformar numa corretora. Então, todo isso que o Brasil está passando agora vai levar tempo. E eles já vão dar sorte de ter tempo vendo o que a inteligência artificial pode ajudar. Mas que vai somar muito, vai somar muito. Inclusive, você acha que a IA ela pode remodelar a maneira como as pessoas investem? Com certeza. Com certeza. Eu acredito muito que ela vai te trazer uma granularidade de informação e de provas que muita gente vai preferir ir para coisas passivas, longo prazo, mais tranquila, porque a própria inteligência artificial vai te ajudar num perfil de risco, por exemplo, uns questionários de perfil de risco melhor, uma alocação melhor e principalmente globalizar isso, porque a própria inteligência artificial vai te mostrar, olha, para você ter uma alocação eficiente para o seu objetivo, você vai precisar de tanto nesse lugar, tanto fora, nessas quantidades, porque ele tem uma base de dados histórica lá dentro, bizarra, que vai conseguir te ajudar a olhar tudo isso. Você falou na questão do filtro, eu acho que também é um ponto importante, até porque antes, e linkando com o que você abordou lá atrás, a gente, e principalmente naquela época da crise lá em 2000, que você falou, faltavam informações. Hoje a gente tem excesso de informações e até muitas vezes é difícil para a população entender, né? E a gente sabe que existem ali, é claro, excesso de informações que têm vieses em relação a isso. A IA, nesse ponto, ela pode ser de fato aí uma lupa ou essa grande ferramenta que possa ajudar a pessoa a entender o que de fato é notícia, o que de fato é importante para ela. Eu vou fazer um paralelo para você entender até onde eu conheço, né? Como você sabe, eu vim do mercado, hoje eu estou na parte mais de educador financeiro, tenho um curso, tenho uma comunidade, tenho meus alunos e eu tenho que gerar conteúdo. Eu meu time pegou uma inteligência artificial, a gente alimentou ela com todo o meu conteúdo, desde as minhas participações aqui na BMC, vídeos de YouTube que eu tenho, horas e horas de aula gravada, lives e tudo mais. E ela entendeu quem eu sou. Ela traçou meu perfil e hoje eu consigo, através de comandos, uma pessoa do meu time que trabalha comigo, através de comandos, buscar conteúdos que sirvam para mim, que vão me agregar coisas e produzir coisas para mim do meu jeito. Então eu acredito que a gente vai chegar num ponto onde esses filtros feitos por inteligência artificial vão trazer para você realmente aquilo que importa. Olha, baseado no seu perfil, baseado na sua alocação, baseado no seu objetivo, está acontecendo isso, que vai afetar assim. Precisamos repensar isso e aquilo. Porque, afinal, a inteligência artificial está acoplada com a palavra eficiência. Então, vai te trazer eficiência. Hoje, o brasileiro, principalmente, por causa do excesso e ainda da falta de educação financeira, peca porque acredita em tudo, escuta tudo e fica contaminado. Vai ter um filtro no meio do caminho para ele chegar àquilo que ele precisa saber, o que é notícia de verdade, o que não é ruído e tudo mais, e baseado no perfil e no objetivo dele. Porque também tem muita coisa que não vai afetar a sua vida, mas você não precisa saber. Pode ser uma coisa que você vai se informar, mas olha, o que você precisa saber está aqui. Se informa disso porque isso vai afetar o seu desempenho, do seu portfólio, das suas empresas que você tem, da moeda que você tem na sua carteira, isso é o foco agora. Eu tenho convicção que a gente vai ter coisas desse gênero, sim, em breve. Você trouxe alguns outros elementos interessantes, até mesmo por você hoje estar muito na educação e, claro, não tem como não fazer essa pergunta que você falou agora do Brasil e também somos, né, jovens, vamos dizer assim, neste universo.
no Brasil nós temos um histórico comportamental também diferente em relação a outras economias. Você transita dos dois lados, você leciona, educa brasileiros e também americanos. Qual que é a principal diferença de operar no mercado brasileiro em relação a operar ali no mercado americano, por exemplo? O mercado brasileiro ele é um mercado com muito ruído, porque é um mercado jovem, numa economia extremamente volátil, que extremamente depende de fatores internos e externos. Então, você no Brasil, você nunca sabe se o que está fazendo preço agora é uma fala de um presidente, de um ministro, uma coisa do Congresso, é uma crise interna de uma empresa que foi descoberta com um problema de balanço, ou se é porque alguma coisa no resto do mundo aconteceu. O Brasil é afetado em tudo. Então, aqui a gente fala, você tem que estar tipo escoteiro, sempre alerta, porque tudo acontece, é um lugar mais estressante. Uma das coisas que eu tento ensinar os alunos e mostrar é que para você pensar no longo prazo e para preservar o seu poder de compra, você tem que ter exposição numa moeda forte no mercado maduro, que é o mercado americano ou o mercado global, porque lá você vai ter que você foca no que realmente importa, porque o ruído não chega. E aqui no Brasil, por ser jovem, tem o imediatismo também. O brasileiro quer o resultado. Afinal, a gente vem de uma cultura de poupança e rentismo que todo dia, se você olhasse seu extrato, estava um pouquinho melhor. Então, você não entende que renda variável ela oscila, mas se você ampliar a lupa, no longo prazo, boas empresas vão se valorizar. Historicamente, a gente pode falar de todos os indicadores fundamentalistas, Paulo. Não existe uma coisa existe uma coisa que é comum em todos. No longo prazo, o preço da ação acompanha o lucro da empresa. Se a empresa é consistente para pagar lucro, pode ter uma crise institucional no meio do caminho no país, o que for, amanhã esse preço se ajusta ao lucro da empresa, não tem um gráfico que não mostre isso. O principal no Brasil é a gente primeiro acreditar nisso e dar tempo ao tempo. Aqui a gente quer tudo para ontem porque somos jovens ainda. Então a gente não confia que daqui a 10 anos a empresa vai estar bem, vai estar lucrando, a gente quer o agora. E aí mexe muito, esse que é o problema. Até a visão, né? Eu acho que uma das nossas conversas, você trouxe esse ponto, o que é médio prazo e longo prazo para o brasileiro não é o que é o médio e longo prazo para o americano, né? A gente tem mais, acho que esse perfil imediatista, de fato, né? Porque pensa o seguinte, o paralelo é perfeito nesse aspecto. Os Estados Unidos saiu de um candidato de direita, muito forte para a direita, alguns até chamam de extrema direita, que era o Trump, e foram para o Biden, que era um candidato de esquerda para a extrema esquerda, porque ele está navegando na parte mais radical dos democratas. O que mudou no mercado americano? Nada. O Brasil foi do mesmo perfil de um candidato considerado extrema-direita por todos, né, pela imprensa, pela coisa. Fomos para um candidato que é da extrema-esquerda também, muito longe do centro. O que mudou no mercado brasileiro? Tudo. Então, para o brasileiro, a cada 4 anos é um inferno. Porque, como todo mundo chega para se reeleger, a primeira coisa que faz é desmontar, independente se está dando certo ou não, tudo que o outro governo fez. Aí para fazer tudo de novo, só que só tem 4 anos. Aí vai para onde? Todo o governo vai, o de esquerda, vai para o populismo. Porque eu demorei 1 ano e meio para desmontar tudo, comecei agora, mas preciso me reeleger, vai para o populismo. Populismo traz o quê? Problema no fiscal, problema de confiança. É um inferno para o brasileiro em si. Por isso que eu não gosto, eu admiro, acho que é um baita exemplo, mas não pode ser o target do brasileiro um Luiz Barsi da vida. Porque o que ele fez é muito difícil para ter a resiliência e a convicção que ele teve. E ele mesmo fala isso. Replicar o modelo dele é difícil. Por quê? Porque ele teve que aguentar muita noite gelada, muita incerteza, mas ele tinha convicção. E o brasileiro comum, que está lá trabalhando e não consegue ver as economias dele, tomando uma porrada de 10, 20, 30% para trás. Então, o nosso longo prazo aqui no Brasil é um ciclo presidenciável, infelizmente. Eu brinco que é de Copa em Copa do Mundo, né? 4 em 4 anos. Inclusive, tentando entender, né? Saindo um pouco da IA, mas entrando um pouco nesse tema que acho muito importante também, a história
teoricamente, nas economias, ela ajuda a entender os desafios atuais relacionados ao ciclo econômico, né? Crises, estamos falando lá exatamente da bolha agora, o quanto isso ajudou e tem ajudado, às vezes, a se proteger. Aqui no Brasil, parece que o passado é aquilo, né? A gente... como sociedade, o governo como um todo não aprende com os erros do passado. Voltamos a cometer os mesmos erros e aquilo que você comentou em relação à Bolsa, sentido o reflexo disso. Muitas vezes existe talvez uma certa euforia no mercado brasileiro em relação à economia injustificada. Aí qualquer também interpretação ou qualquer palavra que vem ali do governo, aquela euforia vai embora e aí de fato eu me pergunto, né, por que o mercado estava tão otimista, né? Enfim, o que o mercado às vezes vê que a população, ou em geral, a economia, a gente não vê essa euforia que o mercado estava vendo? O mercado é otimista por natureza, porque o otimismo é o que gera os melhores resultados, tanto que no mercado americano os ciclos de alta são muito mais longos e mais potencializadores do que os ciclos de baixa, né? É praticamente 4 vezes a diferença. Os ciclos de alta nos Estados Unidos demoram em média 12 anos, com rentabilidade de quase 200%. Os ciclos de baixa duram em média 18 meses, com uma rentabilidade negativa de no máximo de média de 30%, é muito pouco. Aqui no Brasil a gente é otimista porque a gente tem sempre a esperança de que dessa vez vai. E o brasileiro é otimista por natureza, isso é muito bom. O que o brasileiro precisa ser também, ao mesmo tempo, é pé no chão por natureza e cobrar as pessoas pelas coisas, porque a gente é muito passivo nesse aspecto. O cenário mudou muito rápido, Paulo, e dessa vez a culpa não é do Brasil, né? A culpa maior é porque é uma inflação americana que gerou um otimismo muito grande lá nos Estados Unidos, ficou parada e não quer mais cair. E com isso, o que achavam em janeiro, como a gente falava, de 6 cortes, agora estão rezando que se tiver um vão ficar muito felizes. Isso mudou muito. Por quê? Porque se os Estados Unidos estivessem cortando juros e a inflação estivesse caindo, todo o problema fiscal do Brasil ia ser jogado embaixo do tapete. Iam empurrar com a barriga e a gente já está vendo um mercado mais otimista assim. Só que o fato dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e que lidera a onda de corte de juros, porque a própria Europa quer começar a cortar, mas não pode, porque os Estados Unidos, assim, a Europa vai cortar uma vez e rezar para ter espaço para cortar mais depois. A Inglaterra também, as outras economias que estão aguardando também. Como os Estados Unidos não estão podendo cortar juros, isso pressiona o diferencial de taxa entre os países e o Brasil já vinha cortando, chega uma hora que você tem que olhar para o micro, que é olhar para o Brasil em si. E aí você olha para um governo que não tem feito a parte dele, fez algumas coisas, mas pecou em gastar demais e não tem mais espaço para aumentar a receita. Vai aumentar mais imposto, aí você mata a atividade de vez. E cortar juros por cortar, como eles cobram do Banco Central, vai causar um problema de confiança maior ainda, porque o Brasil precisa financiar a dívida. E se você olhar os últimos leilões, isso não tem acontecido. Então, assim, o brasileiro é otimista e o mundo estava muito otimista, só que dessa vez virou muito rápido. E o micro vai ser difícil de corrigir. Fábio, entender um pouco, né, nessa comparação em relação ao mercado brasileiro, quais são as principais barreiras que impedem uma maior democratização dos investimentos hoje no Brasil? Você trouxe muito bem o lado político ali, enfim, que eu acho que também pode causar até um pouco mais de reflexo para muitos investidores, mas olhando na democratização mesmo, de fato, dos investimentos. Olha, Paulo, a gente tem 2 pilares importantíssimos que a gente é muito defasado aqui, infelizmente por causa do país que somos, que temos ainda passos atrás da educação financeira para resolver, que é a educação básica. Mas a educação financeira é muito mal disseminada, ela está crescendo, mas assim, pega uma parte muito pequena ainda da população, que todo mundo, e aí que fique claro, todo brasileiro, independente da sua renda, deveria poder ter condições de começar a investir. Porque investir é você conseguir chegar, te ajudar no futuro. E eu sei que muitos aqui não conseguem nem fechar a conta mensal. Então eu não quero ser hipócrita de falar, não, todo mundo tem que investir. A gente tinha que ter dado um passo atrás, ter uma educação básica melhor e condições de todo brasileiro ter um emprego e ter renda. Porque nos Estados Unidos isso acontece. A maioria dos americanos tem educação, porque as escolas lá funcionam, e saem com chances de ter um emprego, seja desde
porteiro, fazedor de lanche, mas tem um emprego, tem uma marca, tem dignidade. Então, a gente tem que dar espaço para trás. Mas, falando de democratização de investimentos, educação financeira e mentalidade. Isso só vem no tempo. Quem investe chega no mercado achando que o mercado é do Najinarras, é um cassino. Isso não é. O mercado ele é um veículo que vai te ajudar a preservar e multiplicar seu patrimônio no tempo. Não existe bilionário da noite para o dia. E quando você estuda toda a história dos grandes caras que venceram na vida, que tem bilhões, trabalho duro, viver abaixo do que ganha e investir o que sobra. Investir um bom pedaço do dinheiro, boa parte do tempo. E o tempo te premia. Eu canso de falar, a magia dos juros compostos, ela só se dá porque o fator exponencial é o tempo. E a gente briga com o tempo, a gente desrespeita o tempo. Eu faço uma provocação, Paula, e não deixa de ser verdade. Se você conseguir investir 100, 200 reais todos os meses, em algum momento da vida, seja ele num Tesouro Selic, seja ele numa ação de uma empresa boa, em algum momento você vai ficar milionário. Pode demorar 15, 20, 30, 50, 70 anos, mas você vai ficar. Porque os juros compostos vão te ajudar isso lá na frente. A gente não pensa nisso. Se eu te falar, olha, se você fizer isso aqui há 40 anos, você está milionário, você fala, pô, mas 40 anos? Por que eu não posso ficar milionário amanhã? Então tem esse problema de mentalidade, de entender que o tempo joga a seu favor. O brasileiro ainda não aprendeu isso. Por quê? O lugar onde a gente vive, uma economia instável, troca de poder de governo o tempo inteiro que mexe com tudo, um mercado jovem, a gente quer tudo para ontem. O brasileiro já é assim antes do mercado, né? A gente quer tudo para ontem. Então tem que criar essa mentalidade e com isso a educação financeira. Porque hoje você tem produtos, você tem assessores, você tem canais, você tem notícia, você tem informação. A base está sendo criada. Eu sou muito otimista com o Brasil. O brasileiro está aprendendo. E por outro lado também, o brasileiro está vendo que tem tudo isso aqui, puta, mas é muito complicado. Pô, mas eu posso investir globalmente. É super fácil hoje em dia, é mais fácil do que investir no Brasil. E daí eu filtro todo esse ruído e vou investir no mercado que tem mais de 150 anos de história, empresas resilientes, empresas que eu consumo. Porque diferentemente de 2000, você via a bolha.com, não tinha uma empresa que você conseguia ter acesso, a não ser a Microsoft, e você não conseguia investir na Microsoft naquela época. Hoje você consome tudo que você pode investir. Tanto as Big Techs, Apple, Google, Microsoft, Meta, Nvidia, Starbucks, Coca-Cola, Nike, Disney, American Airlines, tudo você consome. Então você já consegue ter referência, eu conheço isso, eu sei o que é isso. O brasileiro precisa querer. E vai levar um pouco de tempo, porque a gente tem um gap de educação ainda muito grande e mentalidade. Fábio, antes de encerrar, só esqueci de um ponto aqui importante que acho que faz sentido também da gente abordar, porque a gente está trazendo muita questão de IA para o mercado, né? O quanto ela pode ser disruptiva, mas olhando para a tecnologia como um todo, a gente já tem uma grande disrupção, a gente teve blockchain, enfim, né? Tem ali tokenização também, que acabou ajudando ou mudando muito as transações financeiras. Queria entender um pouco da tua leitura, até para a gente fechar essa nossa conversa, como você vê de fato a tokenização mudando aí também as transações financeiras e olhando ali, mais olhando para o blockchain como um todo, a tecnologia, mas olhando mais para as criptomoedas também, globalmente, especialmente em termos de regulação. A gente viu, inclusive, o SEC olhando e autorizando os ETFs ali. Como que você está enxergando, de fato, estas tecnologias? Bem, primeiro que blockchain e a tokenização também são duas tecnologias disruptivas que vieram para ajudar muito a nossa vida. Pensar que daqui a alguns anos, por causa do blockchain, a gente talvez não precise mais ter cartório aqui no Brasil, acho que muito brasileiro vai ficar feliz demais, sabe? Eu não preciso mais reconhecer firma, porque está tudo lá. Uma das coisas que eu estava mostrando para os alunos, Paulo, hoje as grandes marcas de luxo, Prada, Gucci, quando você compra uma peça deles, ou seja, ou joia, até vinho já está fazendo isso, eles registram isso no blockchain, te dão um QR Code, você entra, coloca o seu nome, seus dados e já cria-se um mercado secundário, porque você tem a elegibilidade de que aquilo é verdadeiro. Está no blockchain. Isso daqui a alguns anos, você vai ter um network tão grande de itens com blockchain já com os dados, que é veracidade. Ó, você quer comprar o meu vinho? Tá aqui, o vídeo colecionador, não sei o quê, e é verdadeiro. Ó, entra aqui, pega no link, você vai ver todo o track, de onde veio, para onde foi, quem é o dono. Isso vai ajudar muito a eficiência do mercado. Tokenização, a última vez que eu li sobre, era o prefeito de Miami tokenizando algumas coisas de obra pública.
tokenizando uma ponte que eles queriam construir, uma estrada que queriam recapear e que todo mundo podia investir, isso ia se valorizar, você trocava depois o seu token por algumas coisas. Então vai democratizar muita coisa e vai trazer eficiência, eu sou totalmente a favor. Sobre criptos, eu acho que, igual aí, tem muito hype, tem muita coisa que está aí que não vai existir, porém coisas que vieram, que surgiram, que fazem sentido. A rede do Ethereum e a rede da Solana, se eu não estou enganado, ajudaram, por exemplo, Master e Visa a aumentar muito o número de transações por segundo, barateando o custo, trazendo mais eficiência. Inclusive, é bizarro a eficiência dessas duas empresas, a Master e a Visa, e ajuda muito a globalizar, a ter mais transação, mais transparência com outras moedas. Muito bom. E para os portfólios é uma forma alternativa. O Bitcoin, me parece que estão tentando transformar ele no novo ouro, né? Pela escassez, pelas características, ser uma reserva de valor. O ETF tem sido um sucesso porque democratiza o acesso para quem não quer ter dor de cabeça ou para quem até não confiava. Né? Pô, por que corretora de cripto? Eu não entendo isso, vai ter palavrinha, vai para o ETF. Aprovaram o de Ethereum agora, que deve demorar mais uns dias para estar negociado, e a gente tem que ver o que vai sobrar. É o que eu sempre falo. O tempo é soberano para tudo. Bitcoin veio para ficar, talvez o Ethereum veio para ficar, uma Solana, alguma outra coisa veio para ficar. Agora tem muita coisa que tentam hypar que não tem sentido nenhum. E aí são bolhas também, como em todo o mercado. Mas eu vejo as criptos em si como um negócio fascinante, que não vai ser o que eu acho, tá? Não vai ser, como muita gente diz, o dinheiro moderno que vai tirar governo, porque no mundo a gente vai pagar imposto e vai responder para governo. Não tem outro jeito. Eu não vejo a Terra mudando esse regime de ter governo e ter impostos. A gente pode ter mais eficiências, mas que vai ajudar muito em muitos aspectos, até de transações, de repente, entre países, né? Ajudar também a tirar o dólar, se não acabar com ele, mas a dependência do dólar. Você usou o exemplo, quando a gente está falando de geopolítica, Rússia e China. Eu acho que o que aconteceu com a Rússia durante a guerra da Ucrânia assustou muitos países, por isso que todo mundo compra ouro, faz alguma coisa, e o ouro é escasso. Uma hora, algum banco central vai começar a comprar Bitcoin de um país, eu sei que El Salvador já faz isso, mas de um país relevante, a pessoa fala, opa, agora está ganhando forma em uma figura mais importante, entendeu? Fábio, muito bom o papo, muito obrigada. Quero agradecer, uma honra tê-lo presencial, inclusive, na nossa bancada hoje. Eu que agradeço o convite, Paulo, eu fico muito feliz. Para mim é muito bom ver pessoas, né? Porque a gente só vê o pessoal na telinha. Eu agradeço demais o carinho de vocês e estou sempre à disposição da BMC. Obrigada. Grande Fábio Fares, trazendo aí pontos importantes para a gente. O Strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.